Atenção, atenção, vamos começar. Ela ali? Não, não. Hoje eu passei algo aqui em tudo. Da cena vem nem bom que já passei algo em tudo. Começou aqui, tá? Mas é bom que tu sabe que a igreja tá cheia de algo. Tem dois monitores aqui. Depois a gente Pai do Senhor, querido, amado irmão, juventude, irmão de tudo que é lugar que nos assistem. São felizes mais uma noite no nosso último momento que desse especial para a gente nos últimos dois, três dias, eu acho. E hoje estamos mais uma vez que estamos começando a usar temas, né, do nosso intuito. E hoje será a ansiedade. A pastora disse falamos sobre isso, sobre o texto hoje. E nós vamos. Peraí, que eu já falo. E nós estamos vamos orar para que hoje seja apenas mais uma live, que hoje não seja apenas mais um vídeo que nós assistimos na nossa casa, mas que hoje seja um momento que nós vamos sair um pouco do foco das redes sociais. Nós em casa ficamos tão preocupados com o que está acontecendo, mas esse próximo hora aí para ouvir o que Deus tem para falar para você. Amém? Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai, Senhor. Nós te agradecemos por este momento especial, Senhor. O Senhor faça presente neste local. Senhor, que venha ser um local bem bênção. Que através de nós, pessoas possam tirar a glória onde ele estiver, Senhor. Entra neste momento no quarto, na sala, na cozinha, dentro de casa lá, Senhor. O Senhor sabe as necessidades dos teus servos. Meu Pai, o Senhor sabe que nós precisamos ouvir, porque a nossa alma necessita, Senhor. Senhor, derrama bem sobre as nossas vidas, que nós possamos receber da Tua palavra, receber o louvor. É o que nós dividimos nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou ler em Mateus 11:28. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
da tua palavra, que o Senhor venha nos abraçar, Senhor. Que a tua palavra venha guardar no nosso coração, Deus. Usa a tua serva, Senhor, como instrumento mesmo para falar em nossos corações, Senhor. Nós te pedimos, não Amém? Amém? Eu acho que está em todo mundo, né? André, por favor. Imenso prazer estarmos aqui com a psicóloga André. Eu lembro da Andressa cuidando de mais, só, quando eu ia falar, aí correndo lá. Se eu não me engano, graças a Deus. E hoje nós damos a honra de estarmos aqui. Essa palavra é toda. Amém. A honra é toda minha. Amém. A honra é toda minha. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus, né? Pela rica oportunidade de estar aqui nesta noite, juntamente com você, passasse na nossa casa. Aproveite esse momento, chama sua mãe, sua tia, chama todos para poder assistir essa live. Tenho certeza que Deus já preparou esse dia de hoje para falar no seu coração. E agradeço também a missionária Mônica pelo carinho e também pela oportunidade que ela nos fez o convite para estar aqui nesta noite. Agradeço aos meus pastores, congrego atualmente na expansão do Secoró, e os meus pastores é o pastor Samuel, juntamente com a pastora Alice. Sou muito grata pelos pastores, eles têm sido canal de bênção na minha vida. E esta noite, o tema em qual nós iremos abordar é sobre ansiedade. Um tema que tem sido muito abordado nas redes sociais, na mídia, ainda mais com esse período no qual nós estamos vivendo de pandemia no todo o contexto no mundo. E a ansiedade, segundo o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM-4, então o manual no qual os psicólogos, psiquiatras, terapeutas utiliza para que assim a gente venha dar um diagnóstico para o paciente. Ele caracteriza a ansiedade como um distúrbio que acaba gerando uma preocupação excessiva e até mesmo uma expectativa apreensiva em cima de algo, em cima de alguma coisa, até mesmo com relação a expectativas para o futuro. E aí também, segundo os estudos, vai nos relatar que a ansiedade, ela está ligada aos neurotransmissores que causa a sensação de felicidade, de bem-estar. E essa ansiedade, a gente também pode ser percebida através de alguns hormônios, através do nosso sistema nervoso. Quais são esses hormônios? A dopamina, a serotonina, são os hormônios que causam essa sensação de bem-estar, de uma boa qualidade de vida, e tudo isso é gerado através dos nossos neurotransmissores. Mas não é somente isso, fatores genéticos, uma boa qualidade de vida, a sua rotina às vezes pode ser uma rotina muito estressada, e isso tudo acaba gerando uma ansiedade. Quais são os sintomas de ansiedade? Bem, um dos sintomas que a gente pode citar hoje é um ataque cardíaco, a palpitação exagerada, você sente uma palpitação assim no peito, um aperto muito profundo, e também tem a taquilalia,
que é aquela fala acelerada, quando a pessoa fala muito rapidamente, acelerada. Você pode perceber através da fala daquela pessoa um quadro de ansiedade. Tem muitas pessoas que não conseguem dormir durante a noite devido também à ansiedade. Tem dentistas também que falam sobre a questão do bruxismo. O que é bruxismo? É aquele ranger de dentes, fica assim, à noite. Tem muitos que não percebem. E aí, quando você vai no dentista, tem aquelas ondinhas assim no seu dente. E aquilo ali, naquelas ondinhas no dente, é percebido que aquela pessoa também pode ter um quadro de ansiedade. Mas a gente não pode dizer que é somente porque a pessoa tem um bruxismo, que a pessoa tem ansiedade. Não, a gente também não pode generalizar o que seja realmente uma ansiedade. Sentir ansiedade é algo saudável? É saudável a gente sentir ansiedade, mas a partir daquele momento que a ansiedade passa a ser algo patológico, aí sim, você tem que se preocupar. A ansiedade é saudável quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego? Quem não fica nervoso na hora de fazer uma entrevista de emprego, lidar ali na frente de um chefe, de uma nova demanda, no serviço? Você vai viajar para fora, conhecer novas pessoas, um país novo, a espera de um bebê também. Tudo isso pode causar uma ansiedade. É saudável a ansiedade? Por essa expectativa, por essa espera, até mesmo em um namoro, em um novo relacionamento. E aí o que acontece? Você acaba tendo uma ansiedade. É saudável, porque está gerando em nós um novo. E tudo que é novo nos causa uma ansiedade, nos causa expectativa, como é que vai ser, o que eu posso esperar. Então tudo isso realmente nos causa uma ansiedade. Mas o que nos preocupa, como eu falei anteriormente, é o que a ansiedade pode se tornar algo patológico. Como eu, jovem, adolescente, papai e mamãe, posso perceber que já se tornou uma ansiedade patológica quando está interferindo na sua rotina. Anteriormente, você fazia atividades, tinha uma vida rotineira que você desempenhava suas funções, mas hoje você percebe que você tem sintomas de taquicardia, você não consegue dormir, você não consegue mais desenvolver as suas atividades que antes você desempenhava, a sua rotina não é mais a mesma. Você percebe que algo mudou, então já se tornou algo patológico. Por isso é importante a gente procurar ajuda, a gente procurar um profissional para que a gente venha poder nos entender. Hoje também nessa live eu gostaria até de citar como que a gente pode ajudar com relação a diminuir um pouco essa ansiedade. E um dos tópicos que eu quero trazer nessa noite é que a gente tem que se autoconhecer. Como assim se autoconhecer? Conhecer os seus limites, conhecer os seus defeitos, as suas qualidades, os seus sentimentos, as suas emoções. Saber quem você é, quem eu sou. Tem adolescentes, tem jovens que agora que está nessa construção de identidade, a gente começa a descobrir quem sou eu. Quem sou eu? Aí a gente começa com várias perguntas, com vários questionamentos na nossa mente. Então é importante nós nos conhecermos os nossos limites. E a pessoa ansiosa, ela quer ter tudo no controle. Ela quer ter tudo ali controlando. Quer controlar o futuro, quer controlar o presente, quer controlar o hoje. Então quer ter tudo no seu controle.
E isso faz muito mal. Então, a partir do momento que você se conhece, você tem esse autoconhecimento sobre você mesmo, você estabelece limites na sua vida. Segundo tópico, para ajudar também com relação à ansiedade, é você traçar quais são os seus comportamentos que você sente esse pico de ansiedade na sua vida. É através de comportamentos, atitudes, comportamentos, vamos supor, um repertório comportamental, é através de um comportamento verbal, através da fala. Quando é que esses comportamentos aparecem na sua vida? Então é importante a gente traçar, para que assim você venha olhar, através de quando você traça esses comportamentos, você se enxerga e você começa a trabalhar em você mesmo. Você olha para dentro de você e você começa a trabalhar a sua ansiedade, as suas angústias, os seus medos. Tudo isso que está ali causando. Um terceiro tópico também que a gente pode citar é que a partir do momento que você se autoconhece e conhece os seus limites, é importante também você estabelecer o não. Como assim estabelecer o não? Porque muitas das vezes você está em um serviço, você está trabalhando em um estágio, muitos adolescentes trabalham em estágio, né? Se não está trabalhando, vai trabalhar em nome de Jesus. E aí, o que acontece? O chefe chega, tá aqui, ó, a sua função é essa. Depois de uns 2, 3 meses, mais função, mais tarefa, mais isso, mais aquilo. E aí você acaba se sobrecarregando tão excessivamente, e aí você percebe que essa sobrecarga, você já não está mais conseguindo dormir, a sua vida já não é mais a mesma. Então, por isso é importante você trabalhar em você primeiramente e juntamente com as pessoas ao seu redor, o não. A você reconhecer os seus limites e as pessoas ao seu redor reconhecer que você também tem limites, que você é ser humano. Então isso é muito importante. A ansiedade, ela está ligada também ao nosso sistema nervoso autônomo, que é o que controla os nossos órgãos internos e também as nossas reações. Vou citar aqui um exemplo de ansiedade. Vamos supor que um carro te fechou, você levou um susto. Ou se não, você está assistindo aquele filme de terror, ainda mais os adolescentes, tá em casa nessa pandemia, deve estar assistindo algum filme de terror e deve estar, levou um susto. Quando você faz, exatamente, você faz esse comportamento, o que você faz? Você está ingerindo oxigênio para dentro do seu corpo. Quando você ingere esse oxigênio, há trocas gasosas que vai ativar diretamente o sintomático, o nervo sintomático do seu cérebro, causando reações de taquicardia. Aí você já sente que o seu coração está acelerado o seu coração. Tem pessoas que ficam com falta de ar na hora, né? E aí é importante o autoconhecimento para quê? Porque a partir do momento que você se autoconhece, que você tem uma ansiedade que precisa ser trabalhada dentro de você, você começa a traçar alguns mecanismos para você poder controlar essa ansiedade na sua vida, na sua rotina, até mesmo quando você tiver um ataque de ansiedade, você saber controlar. Como é que eu posso controlar? Através da respiração. Uma das dicas hoje é através da respiração. Eu quero poder fazer juntamente com você, aí em casa, um exercício de respiração.
Porque quando nós fazemos esse exercício de respiração, você vai sentir uma sensação de alívio. E você pode fazer esse exercício onde você estiver. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar suas duas mãos em formato de concha, você vai juntá-las. Através do seu nariz você vai respirar, fazer a inspiração, e através da sua boca você vai soltar respiração. Vamos lá. Inspiração, solta através da boca, respira, solta, respira, solta. Só que agora você vai colocar as suas duas mãozinhas em formato de concha diretamente no seu nariz e na sua boca e fazer a respiração solta. Respira, solta. Vamos lá, ó. E você pode fazer 4 repetições até você sentir o alívio do ataque cardíaco no seu coração, dentre outros sintomas relacionados à ansiedade. Então é muito importante você fazer esse exercício quando você se sentir que você está tendo um surto de ansiedade ou está muito assim, taquicardia, palpitações, né? Depende de cada um. Se for uma ansiedade muito generalizada, é importante fazer um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, pedir ajuda realmente. Então, como eu já fui apresentada, perdão aí, gente, fui apresentada, né? Me chamo Andresa, né? E aí, eu falei como minha formação de psicóloga. Só que agora também eu gostaria de falar como serva de Deus, né? Por que eu quero fazer essa distinção? Porque o nosso Conselho Regional de Psicologia não nos permite misturar a psicologia juntamente com a nossa fé, juntamente com o que a gente crê. Então, essa noite eu fiz essa distinção. Eu falei o que era ansiedade, mas também eu queria falar agora, como serva de Deus, um pouco sobre a palavra em cima desse tema de ansiedade. E uma das palavras na qual Deus me orientou foi em Mateus capítulo 6, versículo 31, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós nos vestiremos? A pessoa, quando tem ansiedade, e a ansiedade a gente pode se perceber também até dentro da igreja, e muitas pessoas se preocupam com o amanhã, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer amanhã, ou senão as contas batem na porta, tiram o nosso sono também, porque nós somos seres humanos. E aí, nós nos preocupamos muito. Tem uma passagem em Salmos, quando Davi, ele estava ansioso, ele até mesmo fala no capítulo 13 de Salmos que ele estava ansioso, ele estava preocupado, mas a partir desse momento que ele se sentiu ansioso e preocupado, o que Davi fez? Davi, ele orou, ele entregou a Deus a sua preocupação, a sua ansiedade. E nessa noite, jovem, entregue a Deus a sua ansiedade, entregue a Deus aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado o seu sono. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. Quem imaginou que um dia a igreja iria fechar? Quem imaginou que um dia comércios iria fechar? Mas não é do nosso querer, é do querer do nosso Senhor Jesus, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence ao Senhor Jesus. Pode ser que no piscar de olhos o Senhor venha nos buscar. E será que nós estamos preparados, jovens?
é importante nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, entregarmos a Ele tudo que nos incomoda. O que te incomoda nesta noite? Faz essa pergunta para você: o que tem me incomodado, o que tem tirado o meu sono, o que tem atrapalhado o meu desenvolvimento, até mesmo de fazer os meus devocional em casa com o Senhor Jesus. Tira um tempinho aí em casa, jovem. Tira um tempinho para falar com o Senhor Jesus. Ele sente saudade de você. Ele sente saudade das orações, de quando você se trancava no quarto ou em qualquer momento que você estava, você falava com Ele. Ele quer que você venha buscar intimidade com Ele nesta noite. Ele quer falar contigo na intimidade, no seu íntimo, jovem. Porque Ele te ama, Ele cuida de ti, Ele cuida nos mínimos detalhes, aquilo que tem lhe causado aflição, que tem lhe causado medo, que tem lhe causado ansiedade, jovem. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de ti, Ele cuida da sua família. Não se preocupeis com o dia de amanhã, mas confia no Senhor Jesus, porque o demais Ele fará na sua vida. Até mesmo mais a seguir, vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, que são essas coisas? Pode ser tudo isso que está te incomodando, tudo isso que está lhe atrapalhando o seu desenvolvimento. Pode ser um desenvolvimento familiar, pode ser um desenvolvimento social, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão material. Tudo isso entrega nas mãos do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e o demais Ele fará na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia da manhã, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele cuida do seu amanhã, Ele cuida do seu hoje. Para hoje você ter acordado, ter chegado aí nesta live, onde você está, na sua casa, pode ser no seu trabalho, dentro do ônibus, onde você estiver, pode ter certeza que o Senhor Jesus Cristo, Ele já sabia onde você estaria neste momento. Ele sabia e Ele sabe todas as suas preocupações. Mas entregue na mão do Senhor, porque Ele sabe o melhor para ti. Vamos viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Por que você está falando um dia de cada vez? Porque muitas das vezes, quando a gente tem ansiedade, a gente quer programar o futuro. Aí a gente já quer viver o futuro, quer acelerar esse futuro, para esse futuro chegar logo. Mas aí a gente não começa a trabalhar o hoje na nossa vida. A gente não começa a jogar sementinhas hoje, para que a gente venha ver grandes e grandes plantações lá na frente. E pode ter certeza que a sementinha que você está plantando hoje, você vai ver uma grande plantação. E essa plantação você vai ver na sua vida. Comece a trabalhar isso dentro de você, dentro do seu coração. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele tem muitas e muitas coisas ainda para fazer na sua vida. E aí, para a gente encerrar, vamos fazer as perguntas, que foram nos proporcionadas durante a semana. Vou estar respondendo dentro do meu conhecimento. O que eu puder estar ajudando e auxiliando vocês, eu estou à disposição. Vamos então responder as perguntas. Gente, eu tava até com medo de falar, porque ela fala tão bonito, né? Até o oratório tão bonito. Primeira pergunta: o que acha sobre ansiedade? Bem, o que eu acho sobre a ansiedade? A ansiedade é algo saudável, como já foi falado. Porém, o que a gente tem que se preocupar dentro da ansiedade é quando ela se torna algo patológico. Como assim algo patológico? Quando você enfrenta alguma situação na sua vida que lhe causa uma certa ansiedade, mas essa
essa ansiedade, ela tá tão patologicamente que você começa a sentir tremores, você começa a sentir ataque cardíaco, palpitações, não consegue dormir durante a noite. Tem pessoas até mesmo que vomitam, que tem problemas digestivos, e tudo isso já é o quê? Já é algo patológico. Então, o que eu acho da ansiedade? Eu acho que a ansiedade ela é algo saudável proporcionalmente. Como é que é esse proporcionalmente? Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, como eu já falei, quando a gente, vamos supor, vai casar, fica ansioso pro casamento, né? Então, assim, são algumas situações da nossa vida que, querendo ou não, a gente fica ansioso, porque é uma expectativa gerada em cima do que a gente estava ali esperando, né? Mas o que nos preocupa é quando já se tornou algo patológico. Aí é quando você realmente deve procurar ajuda, né? Procurar alguém para você poder se orientar com relação ao que você está sentindo. Vamos lá. Próxima pergunta. A ansiedade pode atrapalhar a vida social e até mesmo o namoro? Com certeza. Com certeza. O que acontece? Por que atrapalha a vida social? Ou a vida familiar, ou qual seja o contexto que você esteja vivendo. Atrapalha porque você acaba gerando expectativas em cima de algo, em cima de alguma coisa, ou senão você acaba gerando expectativas em cima das pessoas ao seu redor. E aí as pessoas ao seu redor percebem que você não conseguiu lidar com determinada situação e acaba cobrando algo de você, algo com relação à sua vida. E aí, querendo ou não, isso interfere muito na vida social, familiar, profissional, porque querendo ou não, você profissionalmente às vezes você tem que desempenhar um bom papel. Você está dentro, no contexto familiar, você tem que ser uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. A sociedade requer muito, a sociedade, querendo ou não, exige muito de nós mesmos e acaba gerando em nós uma ansiedade. Por exemplo, um jovem vai prestar um vestibular, vamos supor que ele não passou. E aí toda a família, vamos supor, a igreja, o trabalho, tudo está aquela expectativa em cima daquele jovem. E aí aquele jovem não passou. E aí, a partir daquele momento, aquele jovem começa a desencadear um transtorno de ansiedade. Porque, querendo ou não, todos estavam gerando em cima dele uma expectativa, aquela expectativa não foi preenchida. E, querendo ou não, teve uma frustração, houve também a questão da frustração. E também teve a questão da decepção também, né? E aí, aquele jovem não conseguiu passar nesse vestibular. Então, ele teve essa questão da ansiedade que acabou que na hora, deu um branco na hora da prova. E a questão do branco também já chama atenção com relação à ansiedade, porque a ansiedade também atrapalha na questão da concentração. A gente não consegue se concentrar quando a gente está muito ansioso. Aí dá aquele branco, aí querendo ou não, é tanta expectativa, tantas coisas geradas em cima do jovem que querendo ou não atrapalha ele socialmente, familiar, o financeiro, eu quero gastar aqui, eu quero comprar aquilo, eu quero ter isso, eu quero... E detalhe, não é pra ontem, não é pra hoje, não é pra ontem, tá? Quem é ansioso quer tudo pra ontem. Ainda mais quando é jovem ou adolescente. Eu quero aquela sapatilha, eu tô sonhando, meu Deus, aquele tênis. Tem que ser aquele tênis, porque se não for aquele tênis daquela cor, tem que ser e sonha. E não dorme de noite. E aí, querendo ou não,
te atrapalha socialmente. É isso. Pergunta minha. A ansiedade ela gera insegurança? Olha, vamos lá. A ansiedade, ela gera insegurança? A ansiedade, sim, ela gera insegurança. Mas por que ela gera insegurança? Primeiro, porque você planeja o seu futuro. Você não tem certeza se o seu futuro vai acontecer ou não, mas você planeja. Já está ali, em 2021, Paris. Por exemplo, 2021, Paris. É um exemplo. E aí, o que acontece? Você acaba sonhando, você acaba tendo dentro de você que você tem que ir, que você vai coisar a passagem. Aí, a partir do momento que você vê que as coisas não estão fluindo de acordo com o que você planejou, você vai tendo uma insegurança com relação a você mesmo, porque acaba gerando a frustração, acaba gerando a decepção e também até mesmo pode entrar em um quadro de depressão. Então, assim, você acaba vendo que para você ir para Paris precisa de dinheiro, precisa de uma passagem, precisa de muitas coisas. Quando você vê visivelmente que você não está conseguindo obter realmente para você realizar o seu sonho, a sua expectativa, o seu projeto, você acaba gerando em si mesma insegurança. Por isso que é importante o adolescente, o jovem, ele ter o autoconhecimento sobre a sua pessoa, as suas expectativas, as suas limitações sobre você mesmo. Próxima pergunta. Como liberar perdão verdadeiramente? Essa é forte. Essa é forte. Então, com relação ao perdão, creio que fala mais sobre você mesmo do que com relação a outra pessoa que você sentiu alguma mágoa, alguma atitude. Por que fala mais sobre você mesmo do que com a outra pessoa que lhe causou tanta angústia, tanta decepção? Não sei como é que foi que você se sentiu ou como você se sente com relação a essa falta de perdão. Se a gente fosse basear na Bíblia, fala que a gente tem que perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Mas às vezes a gente não consegue perdoar nem o número 1, que é uma vez, não é mesmo? Então, o que acontece? A gente é preciso, creio eu, que procurar essa pessoa, expor quais foram a situação, o que foi que ela falou que lhe causou tanta dor, que lhe causou tanta angústia, que você não consegue perdoar. Porque você... E também você olhar para dentro de você e se perguntar: por que eu não consigo perdoar? Por que aquela situação me machucou tanto? Por quê? Será que essa situação tem ligado a alguma coisa de quando eu era na minha infância? Será que essa situação da falta de perdão, essa palavra que foi dita, eu já ouvi anteriormente com relação à minha pessoa? Então, por isso que eu falo que a falta de perdão está mais relacionada a nós mesmos do que com relação a outra pessoa. Por isso que é importante a gente procurar a pessoa na qual nos machucou, nos feriu, e a gente falar assim: olha, você me feriu com determinada palavra, com determinada atitude, entendeu? Porque a outra pessoa também tem que se reconhecer que errou. Que vocês dois erraram. Por que vocês dois erraram? Primeiro você, porque você não está liberando perdão. E segundo, porque a pessoa, querendo ou não, te machucou. Então, assim, é importante os dois entrar em comum acordo. Como foi que ocorreu? Por que ocorreu? Entrar em acordo e liberar o perdão, né? E através desse perdão, você vai se sentir livre. Você vai se sentir como se você fosse uma nova pessoa. É como se o seu coração
ele se transformasse. A partir do momento que você libera o perdão genuíno, um perdão verdadeiro. Mas é importante nós sabermos curar a nossa alma. Como nós podemos curar a nossa alma? Enxergando a nós mesmos. Percebemos que nós somos falhos. Da mesma forma que o nosso irmão que errou comigo, que errou com você, foi falho. Por isso que é importante nós procurarmos, nós pedirmos perdão, nós reconhecermos que também nós somos humanos e nós somos pecadores e somos falhos. Acho que eu respondi. Instagram, estamos acabando porque o tempo da live aí é só 1 hora. Mas se você quer continuar assistindo aí, só entrar na página do Facebook na ADTAG Guaíra. Deu branco. Porque eu fiquei ansioso. Te esperamos lá, então. Por favor, rapidão. Se não tem Facebook, faz o quê? Depois, daqui uns 2 dias, 2, 3 dias que a gente editar o vídeo bonitinho, tá no YouTube também, ADTAG Guaíra. Só ADTAG Guaíra. É nóis. Beijo, gente. A semana que vem, o próximo tema será a vida com Deus. Amém. Esperamos vocês, então. Fica com Deus. Bye, bye. Vamos lá. Vai só ficar vocês. Hein? Eu parei na pergunta, né? Foi na pergunta que eu parei? Foi, nas perguntas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. O que eu devo fazer para me acalmar mais? Me acalmar mais. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. O que eu devo fazer para me acalmar mais? Primeiro tópico que eu achei bem interessante nessa pergunta é que a pessoa, primeiramente, ela já se conhece que ela é ansiosa. Então, isso já é importante. Já está no caminho certo. Porque tem muitas pessoas que são ansiosas que não se conhecem que são ansiosas. E aí é importante a gente estabelecer um diagnóstico juntamente com um profissional com relação à ansiedade. O que eu devo fazer para me acalmar mais? Com relação a você se acalmar mais, você tem que traçar quais são os seus comportamentos em repertório verbal, com relação à fala, tanto quanto um repertório comportamental, para que você venha estabelecer quais desses comportamentos que você tem que gerar uma calmaria. Será que eu estou fazendo uma prova, deu branco, ai meu Deus, e já começa aquele taquicardia, a palpitação, eu quero correr, eu quero fugir. Às vezes tem pessoas que dá essa questão da ansiedade, que é uma ansiedade muito generalizada, que eu quero fugir da situação. Então, assim, é importante a gente traçar primeiramente esses comportamentos para que a gente venha se conhecer, para que a partir do momento que você se autoconhece, você começa a se enxergar, olha, eu sei que em determinada situação eu vou ficar nervosa, eu vou dar um taquicardia, eu não vou conseguir. Então, a partir do momento que você se autoconhece, que você sabe que você vai ter um taquicardia, que você vai ter um surto, você já evita aquela situação para que não venha transmitir em você um quadro de ansiedade, até mesmo generalizada. Tem a questão também da respiração, você pode fazer uma psicoterapia, você pode procurar um profissional para que você também venha traçar esses comportamentos, se autoconhecer se você não se autoconhece, não conhece os seus limites, não conhece o que você precisa melhorar como pessoa, como ser humano, porque todos os dias nós somos falhos, todos os dias nós precisamos melhorar como pessoa, não é mesmo? Então é importante a gente traçar esses comportamentos para que a gente venha se autoconhecer e conhecer as pessoas também ao nosso redor, conhecer os nossos limites. Você acaba criando um mecanismo de defesa. Ou de fuga também. Pergunta, Facebook, quem tiver alguma pergunta pode fazer aqui, estamos juntos. Ok? Como saber se alguém ou nós mesmos estamos com ansiedade ou depressão? Perfeito.
Tá, como saber? Pergunte de novo. Se alguém ou nós mesmos estamos com depressão ou ansiedade. Isso é muito legal porque muitas das vezes muitas pessoas me procuram, e falam, olha, meu amigo tá com depressão, mas eu não sei como ajudar. Ah, meu amigo, minha amiga na escola tá com ansiedade, mas eu não sei como ajudar. Como é que eu posso perceber isso na outra pessoa através dos seus comportamentos? O comportamento, ele fala. Tem um livro que chama bem assim, O Corpo Fala. E isso é verdade. O nosso corpo, ele fala totalmente o que a pessoa está sentindo. O semblante da pessoa, quando ela está sentindo algo, ele é transmitido. Então é importante, as pessoas que estão ao seu redor, você perceber o comportamento, como ela fala, como ele fala, como age, para que através desses comportamentos, você juntamente com essa pessoa, você venha poder ajudar, você venha poder auxiliar, porque muitas das vezes essa pessoa não tem com quem falar, não tem com quem se abrir, e às vezes você pode ser esse instrumento de mudança na vida dessa pessoa, para poder ajudar em um quadro de ansiedade, para poder ajudar em um quadro de depressão. Então seja esse instrumento. Se você acha que você não dá conta, procure uma ajuda para essa pessoa, alguém que possa orientá-la, mas não deixe de ajudá-la, porque muitas pessoas hoje, até mesmo, a gente não tem visto muito agora nessa pandemia, mas ano passado muitas pessoas, adolescentes, se suicidaram, porque não tem com quem se abrir, para quem se abrir. Muitos adolescentes são fechados com o pai, com a mãe, não conseguem se abrir para o líder da igreja, não conseguem mostrar realmente o que está sentindo, e aí tem muitos que acabam se automutilando, que essa automutilação é uma questão de somatização. O que é uma somatização? Uma somatização é quando eu estou sentindo uma tristeza tão profunda, uma dor tão profunda, uma ansiedade tão profunda, um ataque cardíaco, uma palpitação, que aí você sente aquela vontade de fugir, você sente aquela vontade de correr, você não sabe o que fazer mais na sua vida, e aí o seu corpo acaba somatizando. Como é que é essa somatização? A sudorese nas mãos é uma questão de somatização. O que é sudorese? O suor excessivo nas mãos. A gente também pode perceber aquelas pessoas que ficam com a mão assim também. É uma forma de você somatizar. Então, assim, os comportamentos falam, o corpo fala. Então, observe quem está do seu lado. Observe as pessoas e seja instrumento na vida delas. Amém. Deixa eu ver se eu não passei nenhuma percebida aqui. Tem mais alguém? Deixa eu ver aqui. À vontade. Se fala então menos algumas características principais do depressivo. Tá. Aí você repete aí para quem está assistindo aí você está ouvindo, mas aí você repete. Quais são as características principais de um depressivo? Você olhou e não, a gente não pode afirmar, mas tudo isso que está com depressão. Fala aí. Tá. Com relação à depressão, né? Alguns sintomas que a gente pode perceber em uma pessoa depressiva. Como eu já havia falado anteriormente, o corpo fala. Então, apresenta uma tristeza muito profunda, a pessoa não tem mais aquela vontade de comer, a pessoa não tem mais aquela vontade de banhar, a pessoa não tem mais aquela vontade. Se antes ela ia para a escola, se antes ela ia para a igreja, se antes ela desempenhava alguma função, ela não desempenha mais, ela não sente mais aquela vontade que antes ela sentia. Então é importante buscar ajuda para essa pessoa, para que essa pessoa venha se perceber e para que a gente também venha notar de onde está surgindo essa tristeza profunda, porque antes desempenhava funções que hoje não consegue mais desempenhar, porque antes sentia aquela alegria tão imensa quando estava reunida com a família, com os colegas na escola, ou em outro contexto, pode ser um contexto familiar, até mesmo com esposa ou namorado, e
antes você sentia aquela alegria que hoje você não sente mais. E aí é importante, até mesmo a gente destacar com relação à depressão, porque tem pessoas que sentem essa tristeza tão profunda, e é uma dor tão grande no coração que aí acaba o quê? Cometendo um suicídio. Por quê? Essa dor tá tão profunda que você quer aliviar. Você quer aliviar de alguma forma. E aí ocorre a questão da somatização, como eu já ouvia falado. Isso, tem pessoas que se cortam, que tem a automutilação, tem pessoas que realmente querem cometer o suicídio ou querem se machucar de outra forma para poder somente passar aquela dor. Somente passar aquela aflição que está dentro. E a gente chama isso de somatização, que está dentro do quadro da depressão. Alguma outra pergunta no Face? Acabaram de fazer. Foi? Como lidar com um depressivo na família? Eu vou dizer para você, não é fácil. Primeiramente, não é fácil a gente lidar com um depressivo na família. É difícil. Por quê? Por que é difícil? Porque a gente tem que, primeiramente, entender o outro. E quando a gente começa a entender o outro, entender as suas aflições, as suas dores, a gente tem que saber manejar. E às vezes a gente não consegue lidar com a dor do outro. A gente não sabe como agir, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer. É meu parente, é meu filho, é meu esposo, é alguém perto de mim, e às vezes a gente se sente incapaz. A gente às vezes se sente, o que eu faço agora? Como é que eu falo? Como é que eu me comporto para mim poder ajudar? Então, primeiramente, se você quer ajudar algum parente seu na sua família, tente compreender a dor do outro. A gente tem essa questão da empatia, que é a gente entender a dor do outro, como é que eu posso poder ajudar o outro para poder tentar amenizar pelo menos um pouquinho da dor que o outro sente. Porque a gente não sabe, a gente vê uma pessoa aqui do lado, às vezes a pessoa é até depressiva, mas a gente não sabe o que ela carrega. Quais são os traumas que ela carrega? Quais são as dores que ela carrega? A gente não sabe as cicatrizes que cada um carrega na nossa família, no nosso contexto, até mesmo dentro de empresa, um contexto organizacional. A gente não sabe o que as pessoas dentro da igreja, pode ser qualquer contexto. A gente não sabe quais são as cicatrizes do outro, o que cada um carrega. Mas você pode ser o azeite. Você pode ser o azeite. Nesse caso seria o melhor, não seria procurar ajuda. Também, isso. Porque geralmente quando envolve família, um fica com medo de falar, ou às vezes até a gente que é mãe ou pai, às vezes para ele nós somos a culpa do que Exatamente. Mas se a pessoa já estiver fazendo uma terapia com um profissional, ou até mesmo tomando remédios como a fluoxetina, que toma tanto para a ansiedade quanto para a depressão, e dentre outros remédios, depende do contexto de cada um que o psiquiatra pode passar. Também a gente tem que trabalhar o contexto familiar, que é onde esse jovem, esse adolescente está. A gente também tem que trabalhar o contexto escolar. Porque o adolescente, o jovem, ele vai para a escola, ele tem depressão, chega lá e fica de cabeça baixa, às vezes tem professor que não vai entender. Então, assim, querendo ou não, a gente tem que saber trabalhar todo o contexto. Por isso que o tema depressão, eu vejo que é um tema muito novo ainda, que ainda precisa ser trabalhado muito. Por quê? Porque, querendo ou não, exige muito cuidado. Cuidado com o outro, cuidado que você tem que ter com a vida do outro, não só para com a sua vida, mas com a vida do outro também. E é isso. A ansiedade tem cura? Olha, a ansiedade é uma pergunta muito importante. Já me fizeram essa pergunta também. A ansiedade, ela tem cura?
Dizem que se você fazer um tratamento durante mais ou menos uns 6 meses, ela pode até amenizar. Mas a gente não pode prever o futuro. A gente não pode determinar o futuro. E o ansioso, ele quer determinar o futuro. Ele quer ter tudo controlado em suas mãos. Pode ser que você consiga amenizar os sintomas, mas realmente uma cura mesmo, uma cura assim, 100% estou curada da ansiedade. Realmente isso aí vai depender da pessoa, os mecanismos que ela vai traçar para poder controlar essa ansiedade, porque querendo ou não, vai gerar contextos na nossa vida que, querendo ou não, futuramente a gente vai ter uma ansiedade. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora na vida da pessoa, ou amanhã na vida da pessoa. Então, assim, a partir do momento que a gente não sabe, a gente também não pode controlar tudo. Então, pode ser que a pessoa esteja tomando remédio, pode ser que a pessoa esteja fazendo tratamento, mas pode ser que ocorra algum acontecimento na vida dessa pessoa que venha gerar novamente essa ansiedade. Então, assim, a gente não pode fazer esse controle, curar 100%, curar a ansiedade. A gente realmente tem que trabalhar isso juntamente com o paciente, né? Traçar mecanismo, traçar um repertório comportamental para que ele venha se perceber a si mesmo. E aí é tudo que você falou na palavra. Uhum. A palavra, ela vai trabalhando, né? E quando a gente vai confiando, quando a gente vai crendo, confiando no Senhor, e é por meio de experiências que a gente vai, como você falou, vai criando um certo mecanismo de defesa, que mesmo que venha o inesperado, você sabe que você tem um Deus, né? Que você pode confiar. Apesar do inesperado chegar, né? Verdade. Pode fazer. E já foi. Assim, eu sou muito ansiosa, então eu quero tudo pra já, tudo pra agora. E os meus pensamentos acabam se atropelando um no outro e a cabeça chega dói. Dá alguma dica de como controlar um pouquinho mais a mente? Tá, vamos lá. A gente percebe que os pensamentos, primeiramente, está controlando totalmente os seus comportamentos, né? Uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, que a gente, ser humano, nós somos muito visuais. Então, seria importante para quem é ansioso, que tipo, eu quero algo para ontem, né? Tipo, seria importante você traçar algumas coisas escritas. Escrever esses pensamentos, o que tem lhe incomodado, né? É importante, igual eu citei aqui, Davi, ele orou, ele entregou a Deus. Mas também é importante a gente se perceber quais são esses pensamentos que têm lhe atrapalhado os seus comportamentos. É importante você se conhecer, você escrever. Vamos supor, por exemplo, você vai prestar um vestibular, um Enem, né? Tão esperado, agora vai ser ano que vem. E aí você, querendo ou não, você já está estudando. Só que aí, o que acontece? Esse estudando, entre aspas, você acabou abandonando. Você só colocou ali, escrito, tem que estudar biologia, matemática, não sei o quê. Aí você só escreveu ali. Só que aí, você acaba procrastinando. O que é procrastinando? É quando você estabelece que você tem que fazer aquela meta tá ali, aí você acaba atropelando aquela meta, entendeu? Então, assim, exatamente, só adiando para frente, virando uma bola de neve, entendeu? Procrastinando. Então, assim, algo que eu posso estar citando com relação a esses pensamentos acelerados, essa questão da ansiedade na qual você sente, primeiramente você se autoconhecer. Vamos supor, você esteja nos seus 18 aninhos. Tá nova aí, seus 18 aninhos, né? E nesses 18 aninhos você não se autoconhece. Então, tipo assim, o que é o se autoconhecer?
é quando você reconhece os seus limites. Tipo assim, olha, eu não vou conseguir fazer essa atividade de matemática aqui hoje porque eu não estou com cabeça para isso. Você está se autoconhecendo naquele dia. Você está sabendo que o seu limite é aquele. Você não vai pegar tarefas no seu trabalho a mais porque você não vai dar conta, você vai se sobrecarregar. Aquilo ali vai gerar uma sobrecarga tão grande, causando um quadro de ansiedade generalizado, exacerbado em você mesmo. Então, assim, é importante você primeiramente ter esse autoconhecimento. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa explosiva? Eu sou uma pessoa que eu tenho um pavio curto? Eu tenho um pavio curto, por exemplo? Então, assim, quais são as minhas qualidades? Eu sou muito amorosa, eu consigo acordar 8 horas da manhã e estabelecer uma caminhada, por exemplo, Então, tipo assim, é você se autoconhecer realmente, entendeu? É você olhar pra dentro de você e você falar assim, poxa, eu sou um ser humano que eu consigo ser assim, eu tenho esse tal defeito. Olha, eu sou assim, entendeu? Porque o outro não precisa te aceitar. Você primeiramente tem que se aceitar como pessoa. Você tem que enxergar primeiramente para você e falar assim, olha, meu limite é esse. É não e não. É sim e sim. Porque se você não saber dizer o não, você fica com esse pensamento também exagerado. Porque você quer dar conta daquilo outro. Ai, meu Deus, em casa eu tenho que fazer isso, no trabalho é aquilo, na escola é isso e aquilo. Então, assim, você fica com tanta sobrecarga, com tanta ansiedade, porque você quer lidar com tudo. E aí você acaba não enxergando a você mesmo. Então, assim, é importante, primeiramente, você fazer essa reflexão. Tem muitas pessoas que fazem yoga para poder ter essa conexão com os pensamentos, com você mesmo. Mas para quem é ansioso, não dá certo, gente. Não dá certo. Yoga, por quê? Porque tá com os pensamentos ali acelerados, entendeu? Você não consegue realmente se concentrar, porque quem é ansioso tem essa falta de concentração. Então, assim, muita falta de concentração. É tanto que na hora que chega na hora da prova, ai, deu branco, ai, esqueci. Então, assim, é muita falta de concentração, a pessoa realmente não consegue fazer aquela questão ali 100%. Você começa a escrever, vamos supor, você tem um trabalho ali para desempenhar naquele dia, você faz 20%, porque seu pensamento é tão acelerado que você já está fazendo outra atividade, depois você não terminou, nem concluiu aquela atividade, você já está em outra atividade, em outra, e quando você foi ver durante o seu dia, você fez 10 atividades incompletas, nenhuma você terminou. Você só fez pela metade, porque os pensamentos estão muito desacerbados, estão muito acelerados. Então é importante, tipo assim, traça o quadro. Olha, hoje é o dia de lavar a casa, por exemplo. Hoje é o dia de fazer tal dever. Então, assim, venceu aquela primeira etapa, passa um xizinho, venci. Aí, vamos supor, venceu o segundo exercício, passa um xizinho, venci o segundo exercício, para você mostrar para você mesmo que você está conseguindo vencer a sua ansiedade, vencer os seus pensamentos, vencer aquilo que está te incomodando. Então, assim, traça esses comportamentos, se autoconheça. É importante também, até esqueci de falar, fazer exercício físico. Esqueci de falar dos exercícios físicos. Gente, o exercício físico é muito bom para quem tem ansiedade. Por quê? Porque libera hormônios que trabalham com bem-estar, a qualidade de vida. E quais hormônios são esses? A dopamina, a serotonina. Então, são hormônios que nos causam um bem-estar, prazer, felicidade. Então, é importante o exercício físico. É importante também, sabe o quê? Uma boa alimentação. Tem pessoas que têm ansiedade, mas tomam café. E a cafeína, meu Deus do céu, deixa a ansiedade lá em cima para quem já é ansioso. Entendeu? Algumas dicas. Vamos lá. Última pergunta para encerrar. A ansiedade se dá por fatores genéticos ou por fatores externos e sociais? Ou os dois. Perfeito. Perfeito.
vamos lá, como eu já havia falado anteriormente, ele se dá sim por fatores genéticos, por fatores sociais, por fatores internos, externos. Por quê? O genético não tem como a gente controlar, né? Realmente já está ali no nosso sangue, no nosso gene, né? Mas também tem a questão interna e externa. O interno a gente pode ver em nós mesmos. A partir do momento que você não se autoconhece, você acaba gerando sobre si mesmo expectativas, você acaba tendo alguns sintomas, né, como já foi falado aqui, de que você acaba não dormindo, ou você começa a acelerar o coração, a falta de ar internamente. O externamente, o externo, é quando é lhe proposto várias situações que lhe causam ansiedade. Ou se você está no trabalho e você tem que exercer várias funções, várias tarefas naquele dia, e tem que ser naquele dia, e ele acaba lhe gerando uma sobrecarga, acaba lhe gerando uma ansiedade, e depois daquele dia você não quer somente naquele dia, você quer como se fosse pro ontem. E aí tem pessoas que não é só para ontem, é para agora, porque tem que ser do jeito delas, da maneira delas. Então, assim, para quem é ansioso, tem muito que trabalhar essa questão. Tem a ver também com relação aos neurotransmissores, como já foi falado, que os neurotransmissores eles estão ligados com o quadro de ansiedade, que também envolve os hormônios da serotonina, dopamina, que são hormônios que causam a felicidade, o bem-estar, mas não só esses. A questão genética, a questão interna, a questão externa, sim, ele pode interferir no quadro de ansiedade e determinar. Mais alguma pergunta? Por hoje é só, infelizmente. Vamos lá, Gente, eu tô caçando palavras. Então deixa eu falar, peraí. Deixa eu falar. Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a Deus, né, pela rica oportunidade de estar aqui. Agradecer a missionária Mônica também pelo carinho, pelo convite feito, que Deus venha continuar abençoando ela, o esposo, toda a família. Agradeço aos meus pastores também, pastor Samuel, juntamente com a pastora Alice, né? Eu estou aqui debaixo das bênçãos dele, então que Deus venha abençoar. Então, sou muito grata por essa rica oportunidade, que Deus venha abençoar todo o grupo de jovens, adolescentes, o grupo GRUD, que Deus venha continuar aumentando esse grupo e que, quem sabe, a gente venha ter mais lives aí, e venha bombar e venha ser um poder de Deus. Né? Agora é você, jovem. Eu agradeço. Esperem que vamos esperar o Wallace fazer a última pergunta. Não, ela vai ficar para a próxima. É garantido. Tia Jaque, pastora Mônica, por favor, venha aqui fazer o encerramento. Estou perguntando se você tem consultório. Opa! Já faço o acompanhamento. Então, gente, vai fazer 2 anos agora que eu me formei, né? Eu trabalho juntamente com uma equipe de psicólogos ali na Ceilândia Centro. A gente tem um consultório ali em cima da mamãe e bebê e a gente atende de tudo ali, criança, adolescente, depressão, ansiedade, atendemos de tudo. Deus tem nos abençoado ali grandemente e qualquer coisa, estamos à disposição. Última pergunta. Agora é sério. A ansiedade pode gerar bipolaridade? Opa! Então, olha só, é importante a gente ver sobre a questão da bipolaridade, porque quem tem ansiedade, a gente pode também ver um quadro de fobia, a gente pode ver um quadro de toque, a gente pode ver um quadro também de bipolaridade. Então, assim, sim, com toque, a bipolaridade, pode ver também
Então, assim, é bem amplo a questão da ansiedade, mas a questão da ansiedade generalizada, que é bem maior mesmo. Então, assim, é importante a gente sempre se perceber como pessoa, o contexto que causa uma bipolaridade nessa pessoa, o porquê desse comportamento bipolar, de onde está surgindo. Então, é importante sempre a pessoa fazer um acompanhamento juntamente com um profissional para se perceber, e porque também a bipolaridade, querendo ou não, atrapalha na questão social dos seus relacionamentos com outra pessoa, atrapalha em diversos contextos. Então, por isso que é muito importante a gente fazer um tratamento com um profissional e traçar melhores mecanismos para que você venha se autoconhecer e também para que você venha trabalhar a bipolaridade na sua vida. A bipolaridade seria só uma live, né? É muita coisa. Mais uma ideia de Deus. Personalidade, né? Envolve. Venha, pastor. Eu ia falar da Ana Gama. Tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Próximo Mas tema, fica aqui, com fica Deus. aqui, você vai Não, orar. não, aqui. Antes já? Aparece aqui, pastor, não aparece não. Aí não, mãe. Ah, não? Mas eu vejo tantinho ali. A paz do Senhor, gente. A paz do Senhor. Deus abençoe. Quero aqui agradecer a Andresa. Gente, vou falar que eu vou me chamar de velha. Eu conheci ela pequenininha. E eu estou com consagração, com oração junto com o irmão dela, o Anderson. As coisas mais abençoadas de Deus. E olha o que o Senhor fez. Tá vendo? É assim que o seu pai, jovem, confia no Senhor, né? Como o Alice perguntou, tem cura, eu estou falando para ela. Que é aquilo que ela falou no início. Lança sobre o Senhor as suas ansiedades, né? Aquilo que te incomoda, aquilo que está no seu coração. Confia ao Senhor, fale com Ele, tenha o Senhor não como um Deus lá em cima e a gente aqui, né, Andresa? Mas como alguém que a gente possa confiar, abrir o coração, se entregar, e Ele vai trabalhar naquilo que você precisa, no seu ser, no seu coração, nas suas atitudes. E eu quero agradecer ao esposo da Andresa, que está ali, né, de máscara, escondidinha ali. A Andresa, que está vindo um bebê aqui, uma menina abençoada, né, Andresa? Amém. Deus Amém. abençoe. E que o Senhor venha continuar abençoando a sua profissão, aquilo que você escolheu. Você tem toda a característica de ser realmente uma psicóloga, tranquila, né? Sabe falar, fala com convicção aquilo que aprendeu. Que Deus venha abençoar seu trabalho, prosperar, né? Amém. Seu consultório, abrir as portas para você, porque realmente tem muita gente que precisa. E nós ficamos maravilhados. O pessoal está assistindo, o pessoal aqui da igreja, as irmãs, tem jovens também assistindo. Então, assim, aprendemos muito nessa noite. E nós estamos aprendendo nessa época, né? Tempo de crise, mas a igreja está conectada, estamos unidos. E o Senhor está abençoando essa juventude com essa ideia de trazer temas importantes, né? E que tem falado aos nossos corações. Que Deus venha abençoar você, que Deus venha abençoar os jovens que aqui estão, que Deus venha abençoar a Jaqueline, que é a líder dos jovens, né? E vai mandar um abraço para sua mãe. Que Deus abençoe a Maída, o Anderson. Que Deus abençoe todos vocês, os irmãos da expansão que estão acompanhando. Amém. E a irmã Clarice também, os irmãos da nossa igreja. Que o Senhor venha abençoar vocês. Na próxima sexta-feira os jovens estarão aqui com um tema também muito abençoado. Vida, intimidade com Deus, gente, muito profundo. Vamos estar conectados aqui com o João. Vem, Jaqueline, fazer a oração? Vem, vamos orar juntos, né? Vamos orar juntos, vamos orar pela vida do irmão que pediu oração, o irmão Maurício, pediu oração para Deus abrir as portas, né? Amém. Deus faz milagre, irmão. Nós estamos em tempos difíceis de deserto, de crise, mas o Senhor continua mesmo, Ele faz milagre. Vamos crer então. Amém? Jaqueline? A paz do Senhor para você que está aí do outro lado, nos assistindo. Vamos ver que sexta-feira tem mais. Que Deus os abençoe. Jovens e adolescentes estão sentindo falta de alguns, tá? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te damos graças nesta noite abençoada. Te agradecemos, Senhor, nesta noite. Te louvamos pela vida da nossa Senhor. Que o Senhor trouxe nessa noite para nos instruir, para falar aos nossos
corações. Que possamos, Senhor, através da sua palavra, confiar em Ti, abrir o nosso coração. Sabemos que o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos. Senhor, abençoa cada um que está ouvindo, que está conectado. Senhor, apresenta o irmão Maurício. Senhor, vem abrir a porta para ele. Senhor, mova, meu Deus, céu e terra, se for preciso. Mas pedimos ao Senhor que o Senhor abra uma porta para o teu céu. Dê um escape, Senhor. Haja ali, meu Deus, em favor desta família que precisa do agir do Senhor. E nós cremos, meu Deus, que Tu és o Senhor que age, que trabalha para aquele que espera em Ti. E nós Te pedimos uma bênção especial para cada um que esteve conosco nesta noite. E continue abençoando os jovens, a igreja, o pastor, a Andresa e todos aqueles que estão conosco. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um abraço para cada um. Amém? Amém.